Olá pessoal, aqui é o professor Gustavo e no vídeo de hoje eu vou tratar sobre revisão de literatura. Nesse vídeo eu vou apresentar 7 passos que podem ser utilizados por vocês para construírem as revisões de literatura dos trabalhos de vocês, sejam eles de TCC, projeto integrador ou mesmo de projetos de pesquisa. Bom, o primeiro passo então está relacionado com a identificação de palavras-chave. É fundamental que no processo você identifique aquelas palavras que representam conceitos para o trabalho de vocês. Bom, da onde vêm essas palavras-chave? Frequentemente elas vêm de leituras preliminares ou de conhecimentos preliminares. Se eu for estudar, por exemplo, desenvolvimento de sistemas em startups, eu já tenho desenvolvimento de sistemas e startups como duas palavras que eu posso começar a pesquisar e começar a mobilizar aí nas minhas pesquisas. Depois eu vou falar um pouquinho como essas palavras podem ser combinadas para que os resultados sejam mais específicos. Bom, esse é o passo 1. A gente vai para o passo 2, que é o da própria pesquisa em si, de onde pesquisar. Você pode pesquisar nas bibliotecas e frequentemente na biblioteca você vai achar conteúdo de livros e e-books que são importantes, mas cada vez mais a gente tem cobrado dos alunos, ou se tem esperado dos alunos, a pesquisa em periódicos científicos também, né? Não só em livros, mas também em periódicos científicos, em revistas científicas. Existem várias plataformas para fazer essas pesquisas e eu vou citar algumas delas aqui. A primeira plataforma é o portal de periódicos da CAPES. O portal de periódicos da CAPES, para quem vem de instituições federais, existe uma assinatura nesse portal de periódicos que você tem acesso a mais artigos. E como você tem acesso a mais artigos, então é fundamental que você conecte da sua casa via VPN, para que você faça essa conexão e o portal identifique que você é um aluno ou professor dessa instituição e que consiga habilitar que você faz parte dessa instituição e habilite esses artigos que frequentemente são pagos, né? Se você não é de uma instituição federada. O próprio Google Acadêmico, se vocês digitarem na barra do Google, Google Acadêmico, é a primeira página que aparece. Ele tem vários artigos. Vamos pensar que os artigos que tem no Periódicos e no Google Acadêmico, por vezes, eles se repetem, então vocês vão encontrar os mesmos artigos, né? Então é fundamental ter uma organização nesse sentido. Como eu dou aula para o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, o I3E Explore é uma base bastante importante para essa área, não só para essa área, como também para as engenharias. Então é fundamental ter esse portal também aí para fazer a pesquisa. Um outro é o Science Direct, que também é um portal pago, e que você tem acesso a depender se você está logado ou não com um usuário de uma universidade, de um instituto federal, de uma faculdade, a depender do local que você estuda, você tem acessos permitidos a esses portais. Bom, feito isso, feita essa primeira pesquisa, o seu passo 3 é salvar aqueles artigos que você acredita que são importantes. Você faz uma leitura dos resumos, né? Então você lê os resumos e salva aqueles que são importantes. Eu coloquei aqui de 30 a 50, mas esse número é muito variável e depende muito da área, etc. Então não levem muito em consideração. É só para vocês terem uma base. O que eu acho que é mais fundamental nesse passo? É a organização dos arquivos. Muitos alunos já começam a pesquisar e já vão escrevendo e perdem esses arquivos, depois não sabem de onde veio a ideia, não sabem de onde tem que referenciar, então começa a virar uma bagunça. É fundamental começar um processo de escrita, de trabalho de conclusão de curso, ou de projeto de pesquisa, ou de projeto integrador com organização. E como cada vez mais a gente trabalha com arquivos digitais, nós vamos ter esses arquivos nos nossos computadores, nos nossos HDs, nos nossos pendrives. Os alunos frequentemente têm uma bagunça entre um pendrive que tem um HD externo, o HD do computador, ou salvo numa cloud, numa nuvem. Então tem várias coisas aí. Então é fundamental ter uma organização, ter um processo. Esse processo não existe uma forma de se fazer, cada um tem o seu.
Então, se eu estou trabalhando ali, eu posso salvar por temas, né? Eu vou pesquisar, por exemplo, vou usar o exemplo da startup de novo. Startup, desenvolvimento de sistemas e gerenciamento de projetos. São 3 temas e eu posso dividindo meus artigos conforme esses temas. É fundamental também na revisão de literatura pensar que os artigos tenham os últimos 5 anos e que você vai explorar os artigos mais antigos, aqueles que são seminais, que são muito importantes para a área, né? Então é fundamental ter esse cuidado. Claro que isso vai muito da conversa que você vai ter com o seu orientador ou orientadora, no sentido de definir aquilo que você vai usar e aquilo que você não vai usar. Bom, passo 4, pessoal, eu fiz aqui, li os resumos no passo 3. No passo 4 eu vou pegar cada um desses artigos e vou começar a ler introdução e conclusão. Né? Então, eu li o resumo, interessou. Li introdução e li conclusão, continua interessante. Aí eu vou fazendo uma leitura do artigo completo. É fundamental isso para que você não perca tempo. Por exemplo, eu vou ler todo o artigo, todos os artigos completos. Aí você chega no final do artigo, perdeu ali 2, 3 horas lendo, e aí você chega no final do seu artigo e tem a seguinte concepção: esse artigo não me serve. Então é fundamental você otimizar tempo, porque todo o trabalho de conclusão de curso ou um projeto integrador, ele tem uma questão institucional, você precisa começar e terminar. Se você não terminar, você não vai ter nota, não vai conseguir o seu diploma, etc. Então é fundamental que você otimize o teu tempo e se organize em tudo isso. Bom, o passo 5, então, é desenhar um mapa de leitura. Esse mapa pode ser desenhado de várias formas. Um jeito que a gente utiliza, que eu tenho utilizado com os meus alunos, chama-se mapa conceitual. Depois eu vou fazer um videozinho explicando ele de forma mais aprofundada. Mas a ideia é que você consiga ter um panorama, um quadro visual e que você consiga se organizar a partir dele. Então, com um quadro visual, você organiza a forma como você está conduzindo as leituras, a forma como você está conduzindo as ideias, os conceitos e etc. E também ele auxilia no posicionamento do seu estudo. Bom, dentro de todos esses conceitos, essas ideias, onde que eu posiciono o meu estudo? Vou dar um exemplo. Se você continuar com o exemplo da pesquisa em gestão de projetos, em startups, em desenvolvimento de sistemas. Então eu posso colocar lá startup, né? E ali eu puxo um quadrinho. Quem fala de startup e quem é importante eu citar, por exemplo. Então eu puxo um quadrinho com os estudos. Depois eu saio de startup, eu vou entrar em desenvolvimento de sistemas. Então aí eu já tenho 2 temas que tem uma relação. Desenvolvimento de sistemas em startups. Então, eu puxo um quadrinho de quem fala disso. Depois eu vou falar de desenvolvimento em startups e gestão de projetos. Aí eu puxo mais um quadrinho para falar disso. Tudo isso me ajuda a organizar essa minha leitura, né? Que é fundamental. Organização é a parte mais importante. A escrita ela vem depois. Muitos alunos já começam a escrever e encontram várias dificuldades posteriores porque não tem essa organização. A organização é o alicerce do seu trabalho final. Então é fundamental que esteja com esse mapa aí, né? Esse quadro visual. Bom, o passo 6, o penúltimo passo, é você, depois que você entendeu ali, você vai pegar os artigos que são mais relevantes e fazer resumos desses artigos. Existem várias formas de fazer resumo. Eu falo para alguns alunos, por exemplo, que eles utilizam planilhas de Excel. Então põe lá o artigo, em cada aba da planilha é um artigo, cada planilha representa um conceito ou uma temática e cada aba um artigo. Ele abre ali e ele coloca, por exemplo, as ideias principais daquele artigo. Tem aluno que gosta de produzir o seu próprio texto em cima das ideias principais. Tem aluno que gosta de copiar o texto exatamente como é do artigo. Então ele vai lá e coloca a página e copia. O que isso traz, pessoal? Essa cópia depois vai precisar de uma leitura para você pôr dentro do seu texto TCC, né? Mas essa cópia é como se fosse o grifo. Se eu tivesse um marca-texto grifando, onde eu grifei, eu pego e copio. E aí eu tenho ideias fundamentais. Depois eu pego essas ideias, essas cópias, e vou produzir um texto meu, obviamente referenciando as ideias de quem está na minha planilha. Então dá para fazer de várias formas. Tem gente que gosta de fazer à mão, tem um caderninho e vai anotando. Tem gente que gosta de fazer ficha, né? Ficha como aquelas de médico, ficha.
Cada artigo tem uma ficha, organiza isso de diversas formas, em pastas, porque tem alguns estudos que demonstram que você escrever, né, esse tempo mais demorado de escrita, faz com que seu cérebro fique ali produzindo e ruminando essas ideias e faz com que você tenha tempo de se organizar, muito diferente de um Ctrl+C, Ctrl+V, que é muito mais rápido. Então tem várias formas e isso está muito relacionado com aquilo que vocês entendem que é uma forma interessante de vocês aprenderem, né? Vai muito de um autodiagnóstico daquilo que eu tenho mais facilidade de aprender, de que jeito que eu tenho mais facilidade de aprender. Eu acho importante qualquer um dos jeitos, o fundamental é ter um método, um protocolo. Olha, eu peguei um artigo, eu faço isso, desse artigo eu referencio, então eu começo a fazer o resumo, pego as ideias principais, enfim, né? Ainda no passo 6, vocês podem usar softwares para te ajudar, sobretudo depois na construção do texto que vai para o TCC. Esses softwares existem, por exemplo, o Mendeley, que é um software pago, né, um software que tem um dono, então você tem que pagar ele, assim, ele tem um dono, é um software proprietário, no entanto você não tem que pagar ele, você tem que pagar para acessar algumas coisas, ele é gratuito. Então vocês podem utilizar o Mendeley. Tem o Zotero, que é um software open source, que aí sim ele não tem um proprietário, ele é um projeto open source, de código aberto. Então vocês podem ter aí, tem o Mendeley, tem o Zotero, que vocês podem utilizar para organizar as referências. Esses aplicativos, esses softwares, eles têm uns plugins que vocês conseguem instalar, tanto no LibreOffice quanto no Word, para que vocês, a hora que forem referenciar, vocês utilizarem esse plugin, porque quando vocês fizerem uma citação, ao fazerem essa citação por meio do plugin, ele já faz a referência lá embaixo, que vocês já devem ter notado que, segundo a ABNT, é cheio de regrinha para fazer essa referência e dá um trabalho deixar tudo para o final. Então, isso é um outro ponto que eu queria colocar. É fundamental que vocês comecem a fazer com base na ABNT ou na APA, depende, né? Tem várias formas de fazer, desde o começo. Vejam o que o curso de vocês determina. Frequentemente é a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, entender essas normas e já fazer desde o começo o texto nessas normas. Nós vamos ao último passo, que é o de estruturar a sessão de revisão. Então eu tive que fazer tudo isso e agora eu vou sentar na frente do meu editor de texto e começar realmente a sessão de revisão. Tem aí uma figura do funil para sempre lembrar que eu tenho que estruturar os meus conceitos, eu tenho uma ordem de conceitos, essa ordem ela tem que seguir um funil de coisas, de conceitos, de ideias mais gerais para conceitos e ideias mais específicas que vão se aproximando do meu trabalho. Falo de startups existem vários, falo de startups que desenvolvem sistemas, então eu já comecei o meu funil, e falo dentro de startups que desenvolvem sistemas de gestão de projetos. E aí posso pegar algumas características da gestão de projetos. Então é fundamental ter esse pensamento do funil. Certo? Mais uma vez, a minha referência é um livro do John Cashwell, que é projeto de pesquisa. É um livro bastante interessante, ele tem vários exercícios, inclusive esses passos eu adaptei dele, né? Coloquei mais coisas assim no sentido, são 7 passos lá também, mas adicionei coisas no sentido de periódicos e tal. Bom, qualquer dúvida eu estou à disposição e a gente continua a se falar aí, assistam os vídeos, espero que tenha ajudado vocês. Muito obrigado, até mais.